queridos e queridas, nós queremos trazer a vocês, comentar aqui uma matéria que nós colocamos no nosso site do Coletivo Bereia, né? Sobre esse movimento da extrema-direita na tentativa e na efetivação parcial, em alguns lugares do Brasil, de ocupação do espaço público com imposição das suas crenças, da sua religiosidade, e a gente vai perceber aqui pela matéria agredindo frontalmente a Constituição da República e o Estado laico. Então, a matéria que o Pavarini e o Will já colocaram aí na tela fala exatamente disso. A Câmara Municipal de Cachoeira do Itapemirim aprova a lei que obriga a prática cristã em escolas. Então, uma matéria escrita pela Maria Eduarda Goulart, né, que é da nossa equipe de checadores e checadoras, de fact-checkers do Bereia. E o que diz, então? O que foi levantado nessa matéria? O coronel vereador Fabrício, do Partido Liberal, que foi o autor da proposição, conseguiu transformar um PL, o PL 15/2025, ali naquele município, Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, na Lei 8.086, que determina que a oração do Pai Nosso, quer dizer, uma oração cristã do Evangelho, linda por sinal, mas que essa oração tenha que ser obrigatória nas escolas de ensino fundamental da rede pública e da rede privada do município lá de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. O que ocorre, né? Ocorre que o PL, mesmo tendo entrando em rota de colisão com o princípio do Estado laico, da separação entre igreja e Estado, mas a nós do Bereia nos parece que essa tentativa é um movimento constante, né, do fundamentalismo evangélico, de impor sua visão de mundo, os valores que defende, as formas como lê e pratica a leitura do texto bíblico para a sociedade, que é uma sociedade que não é evangélica no seu todo, que não é nem cristã no seu todo, né? Então, o Bereia entrou em contato com o Ministério Público do Espírito Santo, e o Parquê do Espírito Santo nos informou que instaurou uma notícia de fato, ou seja, fez lá abriu um procedimento próprio do Ministério Público para verificar a legalidade da lei, né? E aí o que foi que o Ministério Público, a que conclusão chegou o Parquê ali daquele estado? O Ministério Público desconsiderou a medida de imposição de obrigatoriedade de uma oração ligada a uma única religião e conclui que não há ilegalidade, aí a devolutiva do Parquê, alegando que a participação durante a oração do Pai Nosso é voluntária. E aí a gente coloca, né, a íntegra da nota do MP do Espírito Santo para vocês, e traz aqui para vocês, eu até fui dar uma lida, né, abrindo aqui um parênteses, gente, fui dar uma lida na lei 8.086, que foi promulgada ali no Espírito Santo. Coloquei para vocês aí o link dessa lei. Olha o que diz o artigo 2 aqui, tá? O artigo 2. Fica instituída a oração do Pai Nosso por seu caráter universal, a ser realizada diariamente antes do início das atividades escolares nas escolas de ensino médio, do ensino fundamental, melhor dizendo, da rede pública e da rede privada do município de Cachoeira do Itapemirim. Parágrafo
único, a oração será realizada diariamente, no momento da entrada, antecedendo o início das atividades pedagógicas, sendo organizada de forma a respeitar a diversidade cultural e religiosa do ambiente escolar, garantindo o caráter inclusivo e voluntário da participação. E aí diz o artigo 3º, prestem atenção, compete ao diretor da unidade escolar organizar e participar das solenidades previstas nesta lei, zelando pela devida execução, pela forma e pela apresentação dos símbolos nacionais. Na lei também diz lá no parágrafo 1º que deve cantar o hino nacional e hastear a bandeira do município e daquele estado. E o diretor também tem que zelar pelo respeito às práticas universais instituídas. O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará o diretor às penalidades administrativas cabíveis, etc, etc. Então, isso entra em choque diretamente na perspectiva do BERE e de qualquer brasileiro, qualquer cidadão que leia o artigo 19 da Constituição Federal, que diz que é vedado, veja, artigo 19 da Constituição Federal do Brasil, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos dentro dos espaços públicos, incluindo as escolas, e também o artigo 5º da Constituição assegura a liberdade de crença e culto, o que garante o direito de crer e não crer. Então, imagine um diretor que seja ateu ou seja de uma matriz religiosa, que não seja nem católica e nem evangélica. Essa pessoa vai ser obrigada a fazer algo que não está dentro dos seus valores religiosos, da sua visão religiosa, da sua prática religiosa, e se não o fizer, se ele se guiar pelo artigo 5º da Constituição, ele vai ser punido ali no estado do Espírito Santo, sendo, portanto, que ter que negar a sua fé para poder fazer a prática que, à vista de qualquer um, na sua religião não seria devido. Então, também houve resistência da sociedade civil, por exemplo, o coletivo Não Só Mais Um Silva publicou uma nota, a gente colocou o link aí para vocês, aqui nessa matéria do Bereia, se contrapondo, repudiando esse PL 15, né, que era um projeto de lei número 15 de 2025, e o grupo considerou a proposta um atentado aos princípios constitucionais que garantem o direito à liberdade religiosa ao Estado laico. Isso está claro, né, gente? Ó, pessoal, o Bereia já fez várias menções e checagens e matérias sobre outros projetos em todo o Brasil. Está pipocando projeto de lei tentando impor a prática religiosa cristã dentro da escola, né? O intervalo espiritual, é o intervalo bíblico, é a leitura da Bíblia num determinado momento dentro da escola, é a imposição do Pai Nosso e por aí vai. Então a gente colocou aqui alguns links nessa matéria para vocês, que eu também vou disponibilizar para vocês, gente, tá? Então, dá uma lida com muito carinho nessa matéria do Bereia, tá? Eu tentei colocar aqui, mas não consegui, mas depois eu coloco. Depois eu entro na live e coloco para vocês, tá bom? Dá uma lida com muito carinho nessa matéria do Bereia, reflete sobre isso, compartilha. Esse é o momento da gente compartilhar. Há um avanço muito grande, sabe, dessa extrema-direita religiosa, fundamentalista, que lê o texto ao pé da letra e quer, inclusive, trazer visões que retomam uma visão e um comportamento de Idade Média, como foi o que o Will e o Pava colocaram ali, tentando defender a escravidão, né? A escravidão. Vamos ter escravidão de branco ou vamos ter escravidão dos nossos irmãos negros e negras, pretos e pretas, como nós tivemos no passado recente no Brasil? Que tipo de escravidão que eles estão defendendo? Muito bem. Só para terminar, Pava, pedir licença a você e ao Will, eu te mandei um link em que aí foi uma checagem muito, muito, muito importante. A ex-primeira-dama veio na minha cidade, se eu não estou enganado, ela foi recebida aqui na Assembleia de Deus, no Templo Central da Assembleia de Deus,
E aqui na minha cidade, em Campina Grande, a primeira-dama, num evento político, fez uma acusação, né, ao governo Lula III, dizendo que o governo Lula III é um governo que lava as mãos e que apoia a perseguição e até mesmo a morte de LGBTs. E aí, nessa matéria, a gente faz uma checagem e mostra solenemente a falsidade, a mentira que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, né, lançou contra o governo Lula, que na verdade foi quem retomou todas as políticas de defesa dos direitos humanos da comunidade LGBTI, que é a PN+, inclusive recriando aquelas políticas públicas de participação dessa comunidade em todos os conselhos de deliberação em nível de ministérios dos direitos humanos, né, em todo o país. Então, é lamentável, né? Então, ela associa Lula ao Hamas, como vocês vão ver lá na checagem, para dizer que o Hamas persegue LGBT e vem dizer que Lula, então, endossa isso e que apoia a perseguição à comunidade LGBT e até essa matança horrorosa dos nossos irmãos e irmãs LGBT no Brasil, que é um escárnio, né? E ela fez essa coisa horrorosa aqui em Campina Grande, né, para vergonha alheia dos campinenses. Aliás, Campina Grande, acabamos de falar sobre o Douglas Wilson, quase esteve por aí no ano passado, né? Campina Grande, o prefeito daí tá proporcionando grandes momentos, hein, irmão? O prefeito é evangélico de uma igreja fundamentalista, né, que vai nessa linha. Então, tá um horror. Aqui é onde acontece o encontro para a consciência cristã. Esse né? mesmo. Então, eu faço parte aqui em Campina Grande das minorias abraâmicas, mas eu estou firme e forte. Estou entre os 7 mil lá que estão. Estou entre os 7 mil que estão lá preservados. É isso aí. Graças a Deus. Seja remanescente, isso aí. Beijão pra vocês. E troca a camisa, por favor, Lenão. A gente agradece. Fica com Deus. Se cuida, meu irmão. Meu Deus do céu. Que coisa terrível. Um beijo, meu irmão. Tamo junto.